O Canadá tem a natureza selvagem mais extraordinária do mundo. E algumas das espécies selvagens mais emblemáticas do planeta. Seu litoral é mais extenso do que o de qualquer país do mundo. Sua reserva de água doce é maior do que a de qualquer nação na Terra. Sua floresta é a maior ainda intacta no planeta. Ainda assim, grande parte dessa flora e a vida selvagem atual exuberante é o resultado das mãos do homem no passado, há milhares de anos. O Canadá é uma terra repleta de flora e vida selvagem surpreendentes. E nessa série, vamos explorar essa inacreditável diversidade natural e as forças que a criaram. Há 15 mil anos, o Canadá estava sob uma geleira com quilômetros de espessura e do tamanho de um continente. Foi quando começou a história da vida selvagem e das paisagens do Canadá atual. Com a diminuição do nível do mar, foi criada uma ponte terrestre com a Ásia, por onde uma nova vida chegou à América do Norte. E pela primeira vez, os humanos chegaram nesse novo mundo. Desde o início, eles começaram a alterar a paisagem e a vida selvagem ao redor deles. E nada jamais seria como antes. Mas 15 mil anos depois, o Canadá é considerado um dos países mais selvagens do mundo. E um dos maiores espetáculos naturais acontece todos os anos na costa atlântica do Canadá. Essa é a província de Newfoundland e é a porção que se localiza mais a leste no continente norte-americano. Por milhares de anos, esse lugar atraiu viajantes às suas praias. A baleia jubarte chega aqui na primavera, vindo até mesmo do Caribe. Elas são atraídas pela incrível abundância desse lugar. É a riqueza que vem do mar. Ao longo dos anos, essa riqueza atraiu vários tipos de visitantes. Em 1497, John Cabot chegou aqui e se tornou o primeiro europeu desde os vikings a reivindicar a terra recém-descoberta. Cabot tentava encontrar uma nova rota de comércio com a China, mas em vez disso, deu de cara com os abundantes recursos naturais do Canadá.
Aqui na costa leste, a riqueza começa embaixo da água. O capelim. Enormes cardumes desses pequenos peixes, somando milhões, nadam pela costa de Newfoundland toda a primavera. Esses peixes ricos em nutrientes mantêm a vida abundante incrível daqui. Assim como o capelim, o bacalhau do Atlântico já esteve aqui em grandes números. E uma zona de pesca tão rica atraiu os primeiros europeus a esses litorais. Hoje, a maioria dos grandes cardumes de bacalhau desapareceu. Mas isso não significa que os capelins estejam seguros aqui. Esses mares produtivos atraem o maior agrupamento de baleias jubarte do mundo. Esses predadores gigantes viajaram milhares de quilômetros para chegarem aqui nessa época do ano e se banquetearem com o capelim. Elas não se alimentam há meses. Estão famintas. Elas podem consumir até 1 tonelada de capelim em um único dia. Em apenas um gole, essas baleias podem ingerir 50.000 litros de água e capelim. Os peixes não estão passeando pela costa só para alimentar as baleias. Eles estão aqui por uma razão: para procriar. Os capelins desovam na areia. Então, para se reproduzir, eles precisam chegar à praia. E só há uma forma de chegar lá. Eles precisam surfar. Na maior parte do tempo é difícil apreciar a abundância do mar, já que costuma ficar fora de vista, escondida sob a superfície. Mas com a reprodução dos capelins em Newfoundland, a incrível produtividade desse lugar literalmente chega até a praia.
Isso deixa os peixes ao alcance de um grupo diferente de predadores. De algum modo, nessa confusão de água, areia e peixes tombando, cada capelim precisa encontrar um parceiro. Nos poucos segundos que a onda leva para passar pela areia e retornar ao mar, eles encontram as condições perfeitas para acasalar. A fêmea deposita os ovos enquanto os machos competidores a escoltam, buscando uma posição para fertilizá-los. Se tiverem sorte, a próxima onda irá carregá-los de volta ao mar. Enquanto a maioria das fêmeas sobrevive e retorna ao mar para desovar novamente, quase todos os machos morrem. Como pedras preciosas, os ovos fertilizados se unem à areia. 2 semanas depois, os alevinos irão eclodir e serão levados para o mar pelas mesmas ondas que trouxeram seus pais para a desova. A riqueza do litoral mantém uma das maiores colônias de aves marinhas do mundo. No Cabo de Santa Maria, 24.000 gansos-patola formam essa colônia. Como as baleias, eles vêm para cá todos os anos para se banquetear com a abundância de capelins e criar seus filhotes. A extraordinária riqueza da vida marinha ao longo da costa atlântica atraiu muitos dos primeiros europeus para essas praias. E para os primeiros visitantes como Cabot, essa era uma nova fronteira, esperando para ser explorada. Não demorou muito para perceberem que o local já tinha sido habitado. John Cabot foi um dos primeiros a encontrar o povo chamado Beothuk, os habitantes nativos de Newfoundland e Labrador. Para celebrar sua identidade tribal, eles cobriam completamente seus corpos, roupas e armas com ocre vermelho. Isso gerou o apelido Índios Vermelhos, aplicado a muitos povos nativos desse continente. Foi um encontro de 2 mundos muito diferentes. Mas os Beothuk não queriam contato com os novos visitantes. Cabot e os outros exploradores perceberam rapidamente que esse novo mundo já era um lar para muitas pessoas.
Mas o que eles não imaginavam era que a paisagem aparentemente selvagem que encontraram tinha sido modelada pelas primeiras nações habitantes durante milhares de anos. Na época da chegada de Cabot, os iroqueses e os algonquinos, habitantes das florestas do leste, criaram uma terra rica e exuberante. Em 1679, um visitante europeu descreveu as florestas de carvalho do leste como prados amplos, vinhedos, árvores frutíferas tão bem dispostas que poderiam pensar que a natureza não fez tudo sozinha. E essa era a mais pura verdade. Era um mosaico fértil de florestas de carvalho e pradarias. Um habitat semelhante a uma savana, onde a vida selvagem prosperava. Quando Cabot chegou, esse continente sustentava grandes populações de cervos selvagens, milhões a mais do que atualmente. Durante milhares de anos, os povos daqui criaram seu próprio Jardim do Éden, por meio do uso cuidadoso do fogo. Os primeiros habitantes humanos da América do Norte não modelavam a paisagem usando fogo em pequenas escalas. Eles queimavam dezenas de milhares de hectares todos os anos. O fogo queimava as árvores jovens e criava grandes áreas abertas na floresta, abrindo caminho para que as árvores maiores, protegidas pelas cascas grossas, pudessem ficar ainda maiores e produzissem mais nozes e frutas para alimentá-los. Com as queimadas controladas, essas pessoas criaram uma das paisagens mais produtivas do continente. Embora não sejam tão ricas e variadas, são muito mais coloridas devido à abundância de bordos na floresta. As árvores de bordo são muito sensíveis ao fogo, por isso foram contidas com as queimadas da floresta. Mas, quando as queimadas pararam, os bordos começaram a tomar conta. Uma das paisagens naturais mais famosas do Canadá é a criação relativamente recente que surgiu do nosso novo relacionamento com as florestas. Durante metade do ano, grande parte do Canadá fica diferente. E chegar até a floresta boreal no inverno é uma tarefa repleta de desafios. A floresta boreal canadense se estende sem falhas através do país, numa faixa de 2.000 quilômetros de profundidade e 10.000 quilômetros de comprimento. É considerada a maior floresta ainda intacta do mundo. A neve transforma a floresta. O inverno é uma estação difícil para muitos animais selvagens, mas alguns estão mais bem equipados do que os outros. Os carcajus são muito ariscos. Eles são vistos raramente e poucos foram capturados em fotos. Com patas grandes e peludas, ele quase flutua sobre a neve espessa. E com um dos focinhos mais sensíveis do reino animal, ele consegue encontrar alimento em quase qualquer lugar.
Os carcajus são especialistas no inverno. E no extremo norte, na fronteira com o Ártico, a floresta fornece abrigo para um dos animais mais famosos da região. E ela está aqui por um bom motivo. Durante o inverno, a ursa deu à luz nesse abrigo sob as árvores. E depois de 5 meses enfurnada, deve ser bom estar ao ar livre. Em nenhum outro lugar do mundo conseguimos ver ursos polares brincando em árvores. Os novos filhotes têm muito a aprender com sua mãe. E irão passar os próximos 2 anos com ela antes de se aventurarem sozinhos. Com a chegada da primavera, esses ursos deixam seus abrigos nas árvores e seguem a retração do gelo ao norte. Mas muitas criaturas da floresta nunca partem, e algumas só saem à noite. Os esquilos são as criaturas mais típicas da floresta. E esses aqui são especiais porque, além de serem noturnos, eles podem voar. Eles não voam no sentido exato da palavra, mas os esquilos voadores conseguem planar até 50 metros entre as árvores. Suas caudas funcionam como lemes, desviando dos obstáculos. Esquilos voadores se alimentam de sementes que crescem nas árvores onde moram. E eles habitam todos os tipos de floresta em todo o país. Os esquilos voadores são ativos o ano todo. Eles não hibernam. Mas há outras criaturas vivendo na floresta do norte canadense que precisam hibernar. No extremo sul da Grande Floresta, no centro de Manitoba, toda a primavera, há um despertar mágico no solo da floresta. As cobras Garter acabaram de acordar da longa hibernação de 8 meses. Elas viajaram 80 quilômetros até aqui no último outono para hibernar entre as fendas profundas do calcário.
Os machos emergem primeiro, aos milhares. Se enroscando em busca de calor sob o sol da primavera. Todos estão empenhados em captar o primeiro odor de um perfume sedutor no ar. Então, lentamente, sozinhas ou em duplas, as fêmeas começam a aparecer. As fêmeas exalam o feromônio que leva os machos bem menores do que as fêmeas a um frenesi. Dezenas de machos se enrolam nela tentando acasalar. Depois a fêmea vai tentar afastar o parceiro, girando seu corpo, enquanto o macho tenta se manter firme para evitar que seus competidores também consigam acasalar com ela. De muitas maneiras, é surpreendente ver criaturas de sangue frio, como as cobras, apresentarem um comportamento tão espetacular no clima frio do norte do Canadá. Mas as condições se reuniram aqui, já que esse é o único abrigo subterrâneo profundo o suficiente para sobreviverem ao rigoroso inverno canadense. Essa concentração é o maior agrupamento de cobras do mundo. Mais ao sul e a oeste daqui, no centro do país, a floresta dá lugar a uma paisagem diferente. As pradarias. Antigamente, as amplas planícies se estendiam mais ao sul, até o México. Sua expansão vasta e plana foi criada pelos sedimentos depositados quando as geleiras continentais derreteram. Essas áreas abertas sustentavam o búfalo norte-americano. Que já foi mais numeroso, mas que talvez ainda seja o mais famoso dos animais da pradaria. Há outros animais interessantes que se adaptaram à vida nas amplas planícies. Como o galo das pradarias, a coruja buraqueira e o cão da pradaria. Embora as manadas do grande búfalo não vaguem mais por essas planícies, há um animal que parece ter as características certas para habitar essas pradarias e que ainda corre livremente até hoje. A antilocapra é o mamífero ungulado mais rápido do planeta. Mas hoje, elas são fantasmas ecológicos. Remanescentes da época em que essas pradarias eram lugar dos felinos como o guepardo e outros predadores rápidos o suficiente para pegá-las. Os guepardos estão distantes, assim como os outros animais selvagens que viviam aqui há milênios. Hoje, a antilocapra corre sozinha.
numa corrida que terminou há 10.000 anos. As antilocapras sempre habitaram o centro do país, porque mais a oeste a paisagem muda radicalmente. A oeste, as pradarias se encontram com paisagens rugosas que dão origem às montanhas rochosas. Uma cadeia montanhosa contínua de quase 5.000 quilômetros de extensão, com alguns dos picos mais altos do continente. Em alguns lugares, a cordilheira tem mais de 500 quilômetros de extensão. Embora esse pedaço íngreme e acidentado do país pareça desfavorável à vida, algumas criaturas incríveis vivem aqui. Os carneiros selvagens disputam pela supremacia no acasalamento. E além das montanhas rochosas, as cordilheiras seguem sem fim. Dezenas de cadeias de montanhas diferentes se estendem pela Colômbia Britânica, todas diferentes umas das outras. As cores de outro mundo das montanhas vulcânicas Rainbow derivam de um processo que muitos acreditam ser semelhante ao que gerou a cor do solo de Marte. E ali perto, o rio Stickeen abre um grande abismo negro entre as montanhas até o Pacífico. Mais gente caminhou na Lua do que navegou por este cânion. As paredes verticais do cânion são o lar das cabras das rochosas. Parentes dos antílopes, com passos mais certeiros, elas parecem calmas, passando por esses penhascos íngremes, onde uma escorregada significa uma longa queda até a morte. As paredes verticais do cânion do rio Stickeen fornecem um habitat espetacular para a cabra das rochosas. As águas dessas montanhas fluem para o oeste, levando grandes quantidades de minerais e silt até o Pacífico. Aqui na Colômbia Britânica, onde as montanhas encontram o mar, há uma combinação de elementos que criam a paisagem mais produtiva do país. Terra e mar. A vida aqui se beneficia da junção desses dois elementos. É nas florestas que a ligação entre o mar e a terra se apresenta. A costa oeste do Canadá é o lar de 1/3 da floresta temperada remanescente do mundo. É um dos habitats mais ricos do planeta. Entre essas árvores, há mais abundância de vida do que em qualquer outra região do Canadá. É um local rico e mágico, repleto de criaturas estranhas e maravilhosas. Como o urso de Kermode, um urso negro norte-americano com uma pelagem rara.
Ele não é albino. É um urso negro que nasceu com uma combinação rara de genes que deixa sua pelagem branca. Essas florestas são seu lar e fornecem tudo o que ele precisa para sobreviver. No verão, a rede de rios que flui pela floresta traz a comida à sua porta. Mas, como qualquer outro urso, ele tem que capturá-la. A pescaria é uma habilidade e alguns ursos são melhores do que os outros. Esse urso em particular não parece ser muito bom nisso. Sua pelagem branca não lhe confere nenhum status especial na hierarquia dos ursos. Ele é facilmente expulso de seu local de pesca e precisa procurar por salmões em outro lugar. Talvez sua sorte esteja prestes a mudar. Eles parecem estar tão perto. Talvez uma nova técnica surta efeito. Mas um ataque surpresa vindo de cima também não funciona. Ele finalmente pegou um. O urso vai precisar de muitos peixes nos próximos meses para se preparar para o inverno. Durante séculos, essa rica floresta temperada manteve gerações do urso de Kermode. Mais ao norte, na vasta tundra do Canadá, a vida selvagem tem que sobreviver numa paisagem bem menos produtiva. Geograficamente, o centro do país se situa no meio da tundra ártica. O Ártico canadense é uma das regiões menos populosas do planeta. Parece que as pessoas causaram pouco impacto aqui. Por muito tempo acreditava-se ser uma paisagem imutável desde a Era do Gelo. O caribu que mora aqui precisou migrar longas distâncias para encontrar alimento suficiente. As plantas da tundra são muito pobres em nutrientes. É difícil para os animais extraírem energia dos musgos e líquens que crescem na tundra hoje. O caribu é um dos poucos herbívoros que conseguem sobreviver com esse alimento escasso. Mas a tundra nem sempre foi assim. Pesquisas científicas recentes mostram que há 15 mil anos a tundra era, na verdade, uma pradaria. E era habitada por criaturas muito diferentes das que vemos nas planícies de hoje. Mamutes,
Era um habitat surpreendentemente produtivo no extremo norte até a chegada de novos visitantes. Com o fim da Era do Gelo, as pessoas chegaram às planícies conhecidas como estepe de mamutes, que sustentava grandes manadas de animais. Mas os visitantes eram caçadores habilidosos, e as criaturas que viviam aqui não tinham defesa contra elas. Em poucos séculos, a maioria desses animais estava extinta. Cientistas acreditam que com a extinção dos mamutes, as pastagens secaram. Isso fez com que o solo ficasse úmido e pantanoso. E a planície fértil desapareceu. E a região virou a tundra que vemos hoje, compondo a maior paisagem alterada pelo homem do país. Há 15 mil anos, a tundra foi a primeira fronteira do Canadá. Hoje, o Canadá tem uma nova fronteira. O Ártico. E como fizeram com as antigas fronteiras, os humanos continuam a alterar o mundo à sua volta. Atualmente, a paisagem ártica está sofrendo uma das maiores alterações da história causada pelo ser humano. As mudanças climáticas globais estão derretendo o Ártico. Abrindo novas fronteiras, criando condições que provavelmente não ocorriam aqui há milhões de anos. Mas é uma fronteira fundamentalmente diferente da anterior. As mudanças estão sendo causadas pelas pessoas do mundo inteiro e foram criadas sem querer. Ninguém sabe como, ou até mesmo se, a vida nessa região irá se adaptar a essas novas condições. As alterações que causamos no Ártico afetarão muito além dos limites dessa região. Elas irão influenciar todo o planeta. A história da eterna fronteira do Canadá continua.